Bom dia, boa tarde, boa noite, paz Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do nosso discipulado, que tem se tornado uma maratona quase, né? Acho que nos primeiro vídeo eu tinha dito que é uma caminhada, uma jornada, uma maratona, né? E ela é realmente grande, né? Cada vídeo tá ficando um pouquinho maior, mas eu vou tentar fazer eles todos com no máximo 1 hora. É que o assunto da salvação e como ela acontece, a necessidade que a gente tem, ele não é facilmente explicado e se a gente quiser ter um embasamento legal, não dá para explicar com 2 ou 3 palavras, né? 2 ou 3 palavras a gente sabe, né? Existe um problema, a gente precisa de Jesus e é isso aí. Mas a gente não quer só essa resposta, né? A gente quer realmente entender e saber o porquê que nós temos que servir e viver com Jesus da forma que tem que viver. Então, é por isso que esse é o objetivo, é deixar as coisas o mais claras possíveis, né? Então eu espero que, por mais que seja grande o conteúdo, você entenda que ele ainda é bem resumido, bem resumido, né? Cada episódio desse aqui a gente teria tempo para falar, se fosse para abordar tudo, muito tempo, dias, talvez a fio, tá bom? Então, aproveite esse tempo, porque é um tempo que Deus tem preparado para ti, de uma forma especial, para te fazer chegar cada vez mais pertinho dele, tá bom? O último episódio, vou tratar como episódio daqui para frente, eu acho, que é mais bonito, né, mais moderno. O último episódio foi a pergunta mais importante de todas as perguntas, e a gente abordou alguns aspectos sobre Jesus, né? Quem Jesus é, o que ele veio fazer, né? O que ele representa e o embasamento bíblico de quem Jesus realmente é. Isso é muito importante, a gente ter um embasamento bíblico, e eu já falei isso anteriormente, acho que todos os vídeos eu vou recapitular. Opiniões de pessoas, elas podem ser enviesadas, né? Mas o que está escrito na Bíblia é o que realmente deve ser a opinião que prevalece. Então a gente precisa conhecer a Bíblia para ter assim, não, eu tenho tal opinião sobre tal coisa no mundo espiritual. De onde essa opinião vem? Vem da palavra de Deus, vem da Bíblia. A gente abre a nossa Bíblia e a gente vê que aquilo é assim, daquela forma. Então, ela é a única forma, não existe outra forma de a gente saber como agradar a Deus verdadeiramente. É através da palavra de Deus, tá bom? Então, todos os versículos que eu citar aqui, você marca isso aí, pega um caderninho, faz um bloquinho de notas, marca esses versículos, para que se algum dia, e provavelmente eu espero muito, né? Eu creio que isso vai acontecer, um dia você vai precisar usar esses textos para poder falar com outras pessoas e dizer, não, é assim, Jesus é assim, tal. E você usa aquilo ali e, eu sempre falo para os meninos que dessa forma ninguém vai te enganar, ninguém vai poder te ludibriar, porque você está embasado na palavra de Deus, tá bom? Então, fica esse pedido meu, beleza? No episódio anterior, a gente falou sobre a pergunta mais importante de todas as perguntas, né? Falar sobre Jesus e tal, quem realmente Jesus é. A gente viu vários versículos bíblicos mostrando realmente quem Jesus era, né? Quem ele dizia que era e o porquê que ele morreu, justamente por dizer que ele era aquilo, né? Né? Realmente Jesus é Deus, né? A gente mostrou um pouco da divindade de Cristo e a prova de que Jesus realmente é o nosso Deus, né? Tá, todos aqueles textos que a gente abordou. E agora a gente vai fazer uma ligação. A gente já descobriu quem Jesus é, a gente vai fazer uma ligação entre Jesus e nós, né? Se Jesus é a plenitude da divindade, e se ele nos completa em todos os aspectos, por que a gente tem a impressão que sempre falta algo dentro de nós, né? Por que
Por que que a gente tem um conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre umas coisas de Deus, e por que que sempre falta algo, sempre parece que a gente não está completo, né? Por que que a gente sente sempre como a gente abordou anteriormente, esse vazio, tem alguma coisa que não está fechando, né? Tem alguma coisa de errado conosco. E é isso que a gente vai abordar nesse episódio. Nesse episódio a gente vai falar do problema do pecado, tá? É uma palavra pequena, pecado, tem algumas letrinhas só porque a interferência do pecado na nossa vida, ela é muito grande. Na verdade, o pecado interfere em todos os aspectos da nossa vida, né? E inclusive todas as pessoas, por mais boas que sejam, sempre cometem ou cometerão pecados, né? E como o pecado tem uma influência na nossa vida, a gente acaba acarretando situações e vamos caminhando com ele nos acompanha durante toda a trajetória da nossa vida. E ele é um problema, tá? A gente vai abordar um pouquinho sobre o que é isso aí. Será que faz tão mal assim? Será que realmente é preciso resolver esse problema? Né? Será que não dá para deixar passar, ou daqui a pouco, não, depois a gente resolve, né? E a gente vai abordar exatamente isso aqui, tá bom? Então espero que você preste atenção e, de novo, os versículos que eu passar aqui, preste bem atenção neles, leia eles, né? Leia um pouquinho antes do contexto da história que está acontecendo na Bíblia, leia um pouquinho depois daquilo que eu for falar, porque é muito, muito importante, tá bom? Então vamos lá, o pecado, ele é o causador de todos os tipos de males, maldades, angústias, destruição, medo, tristeza, morte ao nosso redor. Tudo isso tem a ver com o pecado, tem a ver com esse problema que o pecado causa. A gente acha que não, é pecado tal coisa, mas não tem importância nenhuma. Não, sempre vai ter uma importância, sempre vai trazer uma consequência, sempre vai trazer algo de ruim para nossas vidas, em maior ou menor escala, né? O pecado, a gente tem que dar uma definição para o pecado. Eu estou falando aqui sobre pecado como se a gente soubesse a definição exata do pecado, né? Às vezes ele é meio difícil de a gente definir ele, mesmo porque tem coisas que certas pessoas acham que é pecado e certas pessoas acham que não é pecado. As mesmas pessoas que dizem às vezes que tal situação é pecado, né? Outras pessoas dizem, não, aquilo lá não é pecado não, aquilo ali pode fazer, né? Então é estranho, tá? É estranho, é uma questão de opinião às vezes, só que ela não é uma questão de opinião. O pecado, ele está bem exemplificado na Bíblia, e tudo que é pecado está escrito na Bíblia. E a gente consegue detectar o que é pecado através da palavra de Deus, né? Não é uma questão de opinião, é uma questão de constatação bíblica. Então a gente precisa conhecer a Bíblia para saber o que é pecado, o que não é, e quais as consequências do pecado que a gente está cometendo ou não, tá bom? Então o pecado, ele tem uma definição, né? O pecado, ele é quem escreveu a primeira vez isso aqui na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, o pecado ele tem uma origem. A palavra que dá a palavra original no grego para pecado é amartia, não sei como é que se fala, porque eu também não sei falar grego, né? Mas eu sei ler, então é essa palavra. E ela tem basicamente uma aplicação, uma aplicação estranha, a gente não pensa nela assim, mas amartia significa errar o alvo. Então, quando o autor bíblico está escrevendo sobre o pecado, quando Jesus está falando sobre o pecado, ele usa essa palavra, e a pessoa identifica que é um ato de errar o alvo. A gente tem um alvo, a gente tem um propósito bem estabelecido, a nossa vida tem um propósito estabelecido. E pecar é sair fora errar esse alvo.
né? Como a gente tem visto anteriormente, Deus criou o ser humano, né? A gente vive porque o Senhor quis que a gente vivesse, e Ele nos criou com um objetivo, e a gente sai fora desse objetivo, a gente não cumpre o objetivo correto que Deus quer para as nossas vidas, e quando isso acontece, é caracterizado o pecado, tá? Eu poderia fazer uma lista infindável aqui de pecados, né? Isso aqui, a Bíblia diz que é pecado. Não vou fazer, né? Você vai ler a Bíblia, o próprio Espírito Santo vai te mostrando o que é pecado, né? E você descobre na Bíblia que aquilo ali tem um embasamento. E mesmo porque a gente teria que ficar aqui lendo muitas e muitas páginas de Bíblia para identificar todos, né? Mas o pecado basicamente é isso. Ele age em nós, faz nós fazermos determinadas coisas, e aquelas coisas têm uma consequência, e essa consequência nunca é boa, né? Sempre é ruim. A gente vai, ao longo da nossa vida cristã, a gente vai descobrindo várias coisas que é pecado, né? Talvez você tenha uma lista aí, né? Provavelmente você pode fazer essa lista, para o vídeo aqui, faz a lista. Faz uma lista de tudo que tu acha que é pecado, botar ali, né? Tem gente que acha que pecado é só aquilo que está lá nos 10 mandamentos, né? Tirando aquilo ali, não tem mais pecado. Tem gente que acha que nem aquilo ali é pecado, aquilo ali era para outras pessoas em uma outra época. Já tem gente que acha que pecado é mais um monte de coisa. Então faz uma lista daquilo que tu acha que é pecado, e qual é a consequência daquelas ações ali, e depois, quando a gente tiver quase, eu acho, lá no final do negócio, a gente volta na lista para tentar ver se a gente resolveu algum desses problemas, tá bom? Mas o pecado, ele tem esse tipo de atuação, e a essência dele é isso aí, é errar o alvo, né? Errar o alvo. Só que alvo é esse? A gente precisaria entender o que é esse alvo, né? Qual o propósito? Existe um propósito para nós, né? Existe um propósito para a vida do ser humano? O que Deus queria, né, com o ser humano? E por que o pecado interfere tanto em nós? E por que a gente tem que resolver esse problema do pecado? Isso que a gente vai tentar falar aqui também. Para entender esse negócio de pecado e, né, como ele age em nós mesmo, a gente precisa entender um pouco sobre nós, sobre a nossa essência, sobre quem nós somos, sobre eu como ser humano, o que eu represento, né? Qual é a minha finalidade, qual é o propósito para a minha vida, ou para a vida do ser humano em geral, né? Então, para isso, a gente vai caminhar um pouquinho sobre a criação e a estrutura do ser humano, né? Eu vou te convidar a pegar a sua Bíblia, e a gente vai ler alguns versículos, algumas passagens do livro de Gênesis, que é o livro da criação, e a gente vai tentar entender mais ou menos como que a gente funciona, né? Qual é o desejo de Deus para a nossa vida, tá bom? Em Gênesis 1, né, a gente abre a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, né, Gênesis, e no Gênesis capítulo 1 a gente vê a obra criativa de Deus, né? Tá explicadinho ali como Deus criou as coisas, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, ele vai criando, ele vai fazendo a criação da forma como que ele acha que tem que criar, e as coisas vão acontecendo, e Deus fala, né? A palavra de Deus traz à existência as coisas, né? É a palavra de Deus que faz as coisas se manifestarem e virem a existir, né? Então, faz uma referência ao próprio Jesus. Jesus né, viu como a gente viu no outro episódio, Jesus é a parte física, né? Então Jesus é a palavra, ele é o verbo, né, que a gente tinha falado, logos, e o ato de Deus falar traz à existência coisas físicas. Então é um negócio bem bonito assim de se ver e imaginar, tá bom? Se surgir alguma dúvida sobre isso aqui, você me pergunta aí depois. Então a gente vê a obra criativa de Deus. Deus cria todas as coisas, coloca todas as coisas no lugar, e lá no sexto dia Deus terminou de criar todas as coisas, e ele faz a coroa, né? Ele faz a coroa da criação, ele faz a obra-prima
de toda a criação, de todo o universo, de tudo que nos rodeia. Ele faz a obra-prima dele, ele coloca como coroa da criação, que é o ser humano. E essa ligação, essa descrição do ser humano como coroa da criação, está lá em Hebreus, lá na frente na Bíblia. Hebreus capítulo 2, versículo 7, tem uma alusão. O autor de Hebreus, ele fala que o ser humano é a coroa da criação, é a obra-prima, é aquilo que revela a maior essência de Deus, né? E o ser humano, ele foi criado de maneira especial, né? Todas as outras coisas criadas, os animais, as plantas, a própria terra e tudo aquilo que Deus criou, foram criadas através da palavra de Deus. Apenas Deus falou e as coisas vieram à existência. Mas quando Deus foi fazer o ser humano, ele não fez assim. Ele poderia ter feito, mas ele não fez assim. Ele colocou, ele fez de uma forma especial, ele fez de uma forma muito pessoal, né? Está registrado ali em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Deus, Jesus e Espírito Santo, eles decidem, né? Ele decide fazer o ser humano à sua imagem e semelhança. E a gente precisa parar um pouquinho aqui para pensar o que seria essa imagem e semelhança, né? Deus pega o pó da terra, faz um boneco e ele modela conforme a sua imagem física e ele sopra nas narinas, né? E o Adão, a Bíblia diz que o Adão vira um ser vivente, né? O espírito ganhou vida. Deus faz a imagem e semelhança. A imagem a gente pode assumir que é a forma física, né? O ser humano, ele não é diferente do que o nosso Deus é. Nosso Deus tem essa mesma forma que nós, né? Ele tem 5 dedos, ele tem 2 braços, 2 pernas, né? 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada perna, tem 2 olhos, uma orelha, boca. Ele é dessa forma aqui, né? Ele tem essa forma nossa. Na verdade, nós temos o formato de Deus, né? E a semelhança, a gente pode assumir, tá? Isso sem erro, tá? Sem chance de estar errado. A gente pode assumir que a semelhança é a moralidade, né? Os atributos morais de Deus também estavam em Adão e Eva, né? O que acontece? A sabedoria de Deus, a justiça, a moralidade, né? A santidade de Deus, tudo isso, que não são coisas físicas, são coisas morais, também estava ali em Adão. E Deus também fez o ser humano, e a gente vai usar essa palavrinha bastante, que o ser humano também era, à semelhança de Deus, eterno, né? O ser humano foi criado para ser eterno, né? Não existe um fim, não existe um ponto final na vida do ser humano, né? O ser humano, ele viveria eternamente, ele não acabaria a sua existência, e na verdade até hoje também não acaba, né? Só que daí e a gente vai entrar daqui a pouco no problema do pecado. Então Deus criou o ser humano com o mesmo formato dele e com a mesma essência dele, né? A gente tem uma origem, a nossa origem é essa. Nossa origem é uma origem plena, santa, imaculada, incorruptível, né? Linda. A gente tem as características físicas e morais de Deus, né? A gente tem a eternidade de Deus dentro de nós. Então é uma coisa muito bonita. Deus fez para ser assim, né? Só que Deus também fez, assim como Ele é, Deus fez nós capacitados de ter uma opinião própria, né? Deus fez, como Deus tem a opinião própria dele, Ele também nos fez
capaz de ter a nossa opinião própria. E o ser humano era a coroa realmente da criação. O ser humano dominava sobre todos os animais e sobre todas as coisas criadas, e o ser humano tinha acesso pleno a Deus. Não existia nada que separava Deus e o ser humano. Deus poderia vir, né, e o ser humano conseguia conversar com Deus. A gente vê em Gênesis, Deus, todo final de tarde, Deus vinha conversar face a face com o ser humano, né? E era uma comunhão muito grande. Deus, ao criar as coisas, né? Deus, a gente acha, mas por que Deus criou tudo, né? Tanto as coisas criadas quanto o ser humano. Deus não criou as coisas porque ele estava sentindo falta de algo, tá? Se alguém falar isso para você algum dia, não é esse o motivo, tá? Deus não tinha falta de nada. Deus sempre foi completo em tudo, né? E continua completo em tudo até hoje. Só que, por ele ser um ser completo, pleno, ele decidiu compartilhar aquilo que ele tinha. E a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, o fato de termos intelecto e podermos entender as coisas que nos rodeiam, é uma dádiva de Deus de compartilhar conosco a sua glória, compartilhar conosco a sua essência e tudo aquilo que ele tem para oferecer. Então, por isso que Deus criou, e Deus criou o ser humano como manifestação, né, como compartilhamento da sua vontade. E todos os dias ele vinha conversar com o ser humano, na viração do dia, porque o ser humano era santo, era eterno juntamente com Deus, tinha, né, todos os atributos, poderia conversar face a face com Deus, não tinha problema nenhum, estava tudo ótimo, e era assim que era para acontecer. Só que o nosso senso de escolha, de poder, né, poder tomar decisões, nos fez tomar uma decisão errada. E aqui que entra o tal do pecado. O ser humano era totalmente perfeito, né? Poder sobre toda a criação, tinha criatividade ilimitada, tinha santidade plena igual a Deus, era eterno, né? A eternidade estava conosco, porém tinha apenas uma instrução. O ser humano tinha uma instrução: permaneça santo. É isso aí, permaneça da forma que eu te criei, né? E lá no Gênesis capítulo 1, 17, Deus dá uma instrução para o ser humano: não coma do tal fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer isso aí, certamente você morrerá. Era uma instrução que a gente tinha. O ser humano podia fazer qualquer coisa e tinha só a instrução, e não era nenhuma instrução difícil de seguir. Era uma instrução simples: tal coisa não faz, né? Se satisfaça de tudo aquilo que eu tenho para te dar. Aquilo ali eu não tenho para te dar, mas pelo menos não agora. Agora tu não vai, né, não vai experimentar aquilo ali. E o ser humano teve a vontade de se satisfazer em algo que não era Deus. E aí que entrou o pecado, tá? O fato do ser humano querer se satisfazer em algo que não era Deus, né, e que também não era suficiente para satisfazer ele não precisava daquilo. Só que ele era livre para tomar suas decisões e fazer o que quisesse. Então o ser humano decidiu descumprir a instrução de Deus, e aí que entra o pecado. E Gênesis capítulo 3, você pode ler o Gênesis capítulo 3 inteiro, é a descrição das consequências de como foi o desdobramento até chegar o ser humano pecar e comer do fruto que não era para comer, e as consequências do pecado, né? Então, o alvo do ser humano era esse: era comunhão com Deus, era viver com o Senhor, era manifestar a glória de Deus e manifestar o governo e tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos do ser humano. E o ser humano decidiu errar esse alvo. Ele decidiu não querer essa comunhão, não querer essa intimidade com Deus. Ele decidiu querer outra coisa, errar esse alvo. Ele decidiu errar esse alvo, ele decidiu pecar. E o pecado aí entra
no mundo. Tá? O ser humano come do fruto e logo começam as consequências, né? Como Deus falou para Adão, né? Para Adão e para Eva: no dia que você comer, certamente você morrerá. Então, a morte era uma coisa que não existia ainda para nenhum ser vivo e nem para o ser humano. Não existia morte. O pecado entra no mundo nesse momento e com o pecado a morte, né? E é engraçado, né? Porque daí o que acontece? Adão e Eva não morreram na hora, né? Eles não comeram daquele negócio e morreram. Não, eles não morreram. Eles permaneceram vivos. Só que uma coisa mudou, é que agora eles começaram a morrer. Eles começaram a se corromper. O seu corpinho, que não tinha corrupção porque eles eram totalmente santos, começou a se corromper. E a Bíblia traz alguns relatos, alguns trechinhos assim que são trechinhos-chave para que nos acendem alguns alertas, né? A morte, ela não existia, e com o pecado o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a toda a criação. A gente acha que só o ser humano que agora vai morrer. Não. Tudo que foi criado santo para ser eterno. Como o ser humano era a coroa da criação, o que acontece? Ao pecar, o ser humano faz com que a morte entre em todos os aspectos e toda a essência da criação. A criação ficou contaminada. Até em Gênesis capítulo 3, versículo 17, né, lá no finzinho do versículo diz assim, ó: porque você comeu, tal, maldita é toda a terra por causa de ti. Então Deus traz uma consequência para o restante da criação por causa do pecado, da consequência da coroa da criação. O ser humano era a coroa da criação, era a obra-prima, era o ponto chave. O ser humano representava o domínio sobre todas as coisas. Então, se o ser humano é corrompido, logo tudo também se corrompeu. Tudo é corrompido, né? Isso a extensão do pecado, ela é muito grande, né? Então, tudo passou a morrer, tudo passou a se corromper, né? Só que a gente acabou de constatar que eles comeram e não morreram, né? Eles foram morrer muito depois, muito tempo depois. E por que Deus falou para o ser humano que ele iria morrer, né? E a Bíblia fala sobre sobre o pecado e sobre a morte várias vezes e de várias maneiras, né? E essa morte que entrou através de Adão, ela tem 3 aspectos principais, tá? Existe a morte física, existe a morte espiritual, existe a morte eterna. Inevitavelmente isso acontece, tá? Isso é assim, tá? Tá decretado, foi assim que aconteceu, é assim que está acontecendo conosco. Morte física seria a corrupção que a gente tem no nosso corpo mesmo, né? A gente nasce, cresce, envelhece e morre. A gente desenvolve doenças, a gente desenvolve dores, problemas, né? Tem tudo quanto é tipo de coisa que acontece com o ser humano até ele morrer. Uma vez, né, nos tempos bíblicos, aqui bem no início, o ser humano vivia muito tempo. Por quê? Porque a atuação do pecado estava pequena ainda no ser humano. Mas hoje a gente já vive bem menos. A gente vive lá 70 anos, 80 anos talvez, e já é uma vida com bastante dificuldade. Por quê? Porque hoje em dia, quanto tempo se passou de a gente vivendo com o pecado e sendo guiado e levado pelo pecado. Então, a corrupção da nossa carne, do nosso corpo, a morte no nosso corpo, ela já está bem avançada, né? Então, morte física acontece com nós. Nenhum ser humano não morreu. Todo mundo morre. A morte entrou lá com Adão e Eva e ela passou a todos os seres humanos. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho. Outro tipo de morte que aconteceu com Adão e acontece conosco, e é por isso que a gente precisa resolver esse problema, é a morte espiritual, né? Adão era totalmente vivo espiritualmente, Adão e Eva, né? Eles eram vivos espiritualmente, eles tinham
o espírito dentro deles, o espírito deles era totalmente vivo, eles tinham comunhão completa com Deus, eles eram santos, eles eram perfeitos aos olhos do Senhor, e agora eles estão corrompidos espiritualmente, né? Eles nunca tinham desobedecido, nunca tinham cometido pecado, daí eles passaram a cometer pecado, e eles já começaram a ver que tinha alguma coisa de errado, e já começaram a fazer coisas erradas, já começaram a mentir, já começaram a se esconder, já começaram a fazer coisas erradas. Por quê? Porque eles estavam mortos espiritualmente. E essa morte espiritual, ela é inevitável, ela traz consequências inevitáveis para nós, né? A gente também é morto espiritualmente, né? Até o momento que a gente conhece Jesus, né? Mas a gente é morto espiritualmente, a gente é levado espiritualmente para o lado da corrupção espiritual, né? E isso tem um aspecto, né? Isso tem uma consequência depois física, né? O pecado é primordialmente moral, só que ele se desenvolve e o final dele é fisicamente que ele aparece, né? Então, esses são os dois tipos de morte. Tem a terceiro tipo de morte que acontece ali com Adão naquela hora, que vai se desenvolver depois, que é a morte eterna, né? Nós somos criados para ser eternos, os seres humanos são eternos. Então, se a gente tem vida espiritual, Adão era vivo espiritualmente, vivo fisicamente, né? Ele viveria eternamente, né? Agora, se a gente é morto espiritualmente, morto fisicamente, a gente vai morrer também eternamente. Existe a morte eterna, que é a separação total de Deus, né? Porque quando a pessoa morre fisicamente aqui na Terra, fechei os meus olhos aqui e morri, né? A gente morreu só a morte física aqui na Terra, porém a gente vai continuar eternamente, né? Existe uma eternidade para frente. Então, essa eternidade ela pode ser uma eternidade com vida eterna ou uma eternidade com morte eterna. Vida eterna seria comunhão total com Deus para sempre. Morte eterna seria separação total de Deus também para sempre, porque Deus criou-nos para sermos eternos. E vamos ser, tá? Nós somos. Então, é importante entender que são essas as consequências da morte que passou com a entrada do pecado no mundo, tá? O pecado, e agora a gente vai precisar pensar mais algumas coisas, mas, Nathan, eles pecaram, né? Foi o ser humano lá no começo que pecou. Eu não cometi esse pecado aí, eu também não quero cometer isso aí, né? Se fosse dado a escolha para mim, eu não iria fazer. A gente pode dizer assim, né? Só que o pecado, em Adão e Eva continham toda a humanidade, eles tinham 100%, né, de autoridade sobre todas as pessoas que viriam após eles, né? Então, o fato de eles terem pecado e a corrupção entrar neles, todos os filhos que eles tiveram, e os filhos dos filhos posteriormente, e os filhos dos filhos dos filhos, carregam a essência do pecado dentro deles. A gente chama isso teologicamente de pecado original. Todo mundo nasce com o pecado, porque todo mundo nasce da mesma forma. Não existe pessoa que nasce de uma outra forma. Todas as pessoas nascem da junção da semente, na Bíblia chama de semente, né? Semente do homem, semente da mulher. Juntando as duas coisinhas, nasce um ser humano, né? Todos os seres humanos nascem assim. Então todos os seres humanos carregam essa herança genética do pecado. E o pecado passa para todo mundo, né? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não existe uma pessoa que não seja pecadora. A criancinha pode ter nascido ali, nasceu agora, tem um dia de vida, tá? Ele carrega o pecado dentro dele. Um dia o pecado vai se manifestar e ele vai começar a cometer coisas erradas, porque ele já vem com essa natureza pecaminosa. O nome correto é isso,
natureza pecaminosa. Todo mundo tem a natureza pecaminosa. E o pecado tem várias formas de atuação, né? Ele acontece de várias formas e cada pessoa, individualmente, ele é atraído, levado por algum tipo de pecado mais do que outras pessoas, tá? A Bíblia diz para nós em Tiago, né, o livro de Tiago, lá na frente, lá quase no finzinho da Bíblia, diz assim, ó, Tiago capítulo 1, versículo 14: cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, depois de ser consumado, gera a morte. Leia isso aqui depois, umas 3 vezes depois, tá? Para fixar bem na cabeça. Mas é assim, cada pessoa tem uma atração por uma coisa diferente. Cada pessoa tenta se satisfazer com alguma coisa que para outra pessoa talvez aquilo não faça diferença nenhuma. A pessoa não é atraída por aquilo ali. Mas para nós, para mim, não, o meu pecado é esse aqui. A gente comete vários pecados, mas tem um em específico que é o pecado primordial, que vai te seduzir, vai te sugar. Depois que a gente entende isso aqui, e depois que a gente começa a colocar bem na nossa mente que as coisas são assim, a gente consegue até detectar qual é o nosso ponto mais fraco, tá? Então, Tiago nos alerta sobre isso. E é muito interessante quando a gente consegue detectar qual é o pecado que é o nosso principal pecado, que daí a gente consegue ver, traçar estratégias, né, para não cair naquilo lá. E eu, por exemplo, não preciso me preocupar com certos pecados, eu não sou atraído por aquilo ali. Agora, certo pecado eu preciso ficar ligado, tá? Quando alguma coisa acontecer, mais ou menos só me levando para aquele lado, eu já preciso entender que eu não posso seguir naquele caminho, eu tenho que ir para outro lugar, porque eu vou ser seduzido e eu vou cair no pecado, tá? Você pode fazer esse exercício e tentar entender o que mais tem gente que tem problema em contar mentira, tem gente que é mentiroso, gosta de contar mentira, e é isso aí, se sente bem, se satisfaz em contar mentiras, né? Tem gente que se satisfaz em ter algum vício de alguma coisa, né? E o desejo dele é aquilo ali. Tem gente que se satisfaz em enganar, né? Em trair, fazer coisas, né? nesse aspecto. E a pessoa é sugada por aquilo ali. É um negócio realmente totalmente seduzido. O pecado faz isso em nós. A gente precisa identificar o que é o nosso ponto fraco. A Bíblia nos diz também que o pecado nos afasta de Deus. Então, o pecado faz uma divisão entre nós e Deus. Quando a gente tem um alvo bem estabelecido, Deus nos criou para ser, né, com um propósito, com um desejo de comunhão, um desejo de santidade, um desejo de vida eterna, um desejo de moralidade, um desejo de justiça. Deus nos criou para ser assim. E quando a gente peca, a gente erra esse alvo e a gente se afasta daquilo que é a vontade de Deus, e a gente se afasta cada vez mais. Isaías capítulo 59, versículo 2, assim, ó, os vossos pecados, o profeta está dizendo, os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o seu Deus. E os vossos pecados fazem com que ele esconda o seu rosto de vocês e não queira mais ouvir vocês. Então, o pecado traz uma divisão entre nós e Deus. A gente vai pecando, e vai se afastando de Deus. Vai se afastando. Até chegar um momento que a gente não dá mais ouvidos àquilo que Deus quer falar para nós. E a gente fica separado totalmente de Deus, né? O alvo era estar sempre junto com Deus, em comunhão com Deus, e o pecado nos afasta de Deus. A gente está errando esse alvo, né? Só que a gente
falou aqui sobre algumas consequências, eu tô tratando isso com uma forma bem, tentando fazer isso, explicar, né, isso aqui, os conceitos, né. Só que entender o conceito é muito bom, ainda bem que a gente tá conseguindo entender o conceito, só que esse conceito ele traz algumas consequências mais práticas, e eu quero falar nesses últimos minutos aqui sobre as consequências práticas disso. O pecado é sempre sujo, né? Deus é santo, Jesus é todo bondade, é todo santidade, é todo justiça, né? O pecado é sempre sujo, o pecado é sempre imoral, o pecado é sempre vil. O pecado nos faz ser isso, né? A gente foi feito para ser de uma forma com Deus, e o pecado sempre faz com que essa forma que Deus nos criou seja invertida, né? E quanto mais pecado, mais sujeira. O pecado é sempre sujo. Deus tem essa essência de santidade. Deus é santo, nós fomos criados para ser santos. E o pecado sempre traz a questão da sujeira, da nojeira, da imundícia, né? Quem comete muito pecado, né? E se você está me ouvindo isso aqui, você está vivendo de uma vida de muito pecado, a gente consegue sentir a nojeira. Quanto mais pecado, assim, parece que as coisas são mais imundas, né? Isso pode se aplicar em qualquer tipo de pecados que tem, né? O pecado, ele sempre nos desmoraliza, tá? O pecado sempre nos desmoraliza. Quando a gente comete pecado, quando a gente faz pecado, a gente nem sabe exemplificar o que é um pecado, e a gente às vezes nem sabe detectar o que é o pecado. Só que, sabe quando tu tá vivendo a tua vida e tu faz umas ações assim, eu não quero dar exemplos aqui, né? Eu quero deixar subentendido para você entender aquilo que você faz na sua vida. E você sente assim, né? Ninguém falou, ninguém disse nada e tal, mas aconteceu tal coisa e tu fica assim sem moral, sabe? Desmoralizado. Tu fica assim, não deveria ter feito aquilo ali, né? Os outros estão falando de mim provavelmente. Fiz isso, não era para ter feito. O pecado, ele traz um sentimento de desmoralização para nós. O pecado, ele traz um sentimento de desvalorização. A gente fica se sentindo sem valor, se sentindo mal com aquilo que a gente cometeu, né? Isso é muito ruim, é um sentimento muito ruim, tá? E todo mundo que comete pecado tem em algum aspecto querendo, né? Às vezes a gente sabe esconder bem, a gente às vezes diz que não tem nada a ver, não tô nem aí também, não tô nem aí. Mas lá dentro, no nosso espírito, no nosso subconsciente, nós entendemos que eu não deveria ter feito aquilo ali. Aquilo ali não é uma coisa para eu fazer, né? E em circunstâncias mais terríveis, assim, que o pecado é exposto. Daí quando o pecado às vezes a gente fez um negócio e alguém expõe aquele negócio que a gente fez. Aí a gente fica pior ainda. Aí realmente é a constatação de que a gente não vale nada, né? E isso traz um peso e uma tristeza muito grande. O pecado, ele nos escraviza. A gente comete tal coisa e a gente promete para nós, nunca mais vou fazer tal coisa, nunca mais vou fazer. Se eu fazer isso aí, a consequência é ruim. Daqui a pouco a gente tá fazendo de novo. E daí a gente promete de novo, nunca mais vou fazer, nunca mais, porque eu fiz e as pessoas viram, as pessoas falaram, ou eu me senti mal, ou isso e aquilo e tal, mas beleza, não faz. Aí daqui a pouco a gente vai lá e faz de novo. E a gente fica nesse ciclo vicioso, a gente fica escravizado. O pecado, ele tem essa característica, ele nos escraviza, né? Da mesma forma que a gente foi feito para ser de Deus e pertencer a Deus, né? Como a gente começou a pecar e o pecado entrou, a gente agora é escravizado pelo pecado. O pecado, ele toma conta de nós e a gente parece que não tem mais nem força contra ele. A gente não tem muita força contra o pecado. A gente vive em pecado. É um negócio ruim, tá? E a gente não tem como lutar às vezes contra. O pecado nos escraviza. E somando tudo isso, né? Somando todas essas coisas,
a gente conclui que o pecado pesa. A gente conclui que o pecado pesa. E é aqui que eu quero começar a terminar esse devocional, juntando tudo que a gente faz na nossa vida, né? E tendo em mente que o pecado habita dentro de nós, na nossa natureza, e a gente age pecaminosamente, faz coisas pecaminosas. Vai chegar uma hora, e essa hora chega para todo mundo, que a gente não aguenta mais o peso do pecado. O pecado, ele destrói tanto nós, ele machuca tanto a gente, ele trata nós de uma forma tão desvalorizada e tão vil, que chega uma hora que a gente não consegue mais aguentar o peso do pecado. Tá? O pecado pesa muito. E diferente de qualquer outro tipo de coisa que a gente às vezes possa resolver, nos retratar ou, sei lá, de alguma forma resolver o problema do pecado não pode ser, o problema do peso do pecado, ele não pode ser aliviado. Não tem como ele aliviar. A gente não consegue aliviar o peso do pecado por as nossas ações. Não tem como. Não tem como aliviar o peso do pecado por alguma coisa que eu fale ou que eu faça, porque ele já está pesando espiritualmente dentro de mim. Ele já está me escravizando. E vai chegar um momento que a gente tem duas opções, ou viver entregue para o pecado mesmo e não se importar com mais nada e viver escravo daquilo ali, ou a gente vai precisar de alguma coisa que nos liberte desse pecado, que nos liberte para que a gente possa tirar fora esse peso que tem nas nossas costas, né, no nosso interior, no nosso espírito, e a gente possa viver de verdade. Só que não existe nada que possa tirar esse peso. E a gente fica caminhando, vai andando, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente carrega aquilo dentro de nós, a gente carrega aquele peso dentro da nossa vida. E é praticamente insuportável. Chega em situações que as pessoas não suportam mais, não conseguem. E precisa dar um grito da alma, um grito de socorro de que eu não quero mais viver com esse pecado, eu não quero mais ser dominado por esse pecado, eu preciso de alguém, algo que me liberte disso. E só tem uma pessoa, um ser. Não existe 2, não existe 3, não. É um ser. Existe um ser apenas. Existe uma pessoa apenas que pode nos livrar do poder do pecado. Esse alguém é o nosso Jesus. Só Ele pode. E se você está ouvindo isso aqui que eu estou falando, e você está sentindo esse peso do pecado, que ele não consegue se livrar dele, deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus quer aliviar esse peso do pecado da tua vida. Jesus quer resolver o problema do pecado para ti. Ele quer te trazer de volta à vida. Ele vai te trazer de volta à vida, uma vida física plena. Ele quer te trazer de volta à vida espiritual. E Ele quer te trazer e te dar a vida eterna. Ele quer fazer você entrar e continuar, no plano de acertar o alvo. Não vai mais errar o alvo. Eu tenho certeza que Deus está falando com você e você vai chegar o momento de pedir, dar esse grito de alma para Jesus e Ele vai te ouvir. Talvez depois que eu acabar isso aqui, esse episódio, você pode desligar o seu telefoninho e se ajoelhar aí no canto da casa, sei lá, em algum lugar, e pedir para Jesus: Jesus, eu preciso, Senhor. Eu preciso que aliviar esse peso do pecado que habita dentro de mim. Agora eu entendi, Senhor, eu entendi esse negócio, eu sei agora. Eu consigo entender isso aqui, eu não quero mais. Eu tenho certeza que Jesus vai te ouvir, tá bom? Eu espero que tenha sido edificante para você. Se precisar de alguma coisa, pode questionar, mandar uma mensagem
aqui, né? E no próximo episódio, próxima lição, vai ser a resposta do porquê que Jesus é o único que pode aliviar o peso do pecado nas nossas vidas, tá? Por que só Ele? Por que não tem outra pessoa que possa fazer esse intermédio para nós? A gente vai estudar exatamente, né, o porquê que Jesus é a única solução para o problema do pecado na nossa vida, tá bom? Eu espero que, já está dando 50 minutos, eu espero que a gente consiga continuar caminhando juntos e vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Deus abençoe e até na próxima.